Graça e paz a todos, amém? Que bom que vocês estão presentes, que vocês vieram. Certamente vocês têm a consciência clara, né? E contínua de que vocês, como pessoas justas, vistas diante de Deus, né? Vocês são chamados para viver pela fé, amém? Viver pela fé. A Bíblia fala que o justo não viverá algumas vezes pela fé, mas viverá pela fé. Isso mostra uma continuidade, um permanecer, um perseverar. Quando você é regenerado por Deus, você é nascido de novo por Deus, Deus te dá uma fé salvadora, para você crer nele como o Salvador que Ele é. Não obstante, Ele também imprime em você essa fé perseverante. A fé salvadora também é a fé perseverante, que faz com que você comece bem, termine bem e finalize bem. Ainda que tenha não poucas lutas na minha e na sua vida. Então você está aqui hoje pela misericórdia e graça de Deus, amém? Você vive pela fé. Por isso você está aqui. E o encontro é o seguinte: vocês vieram encontrar o Senhor aqui, amém? Porque Ele é onipresente, Ele já estava aqui. A gente só pede que Deus se manifeste, porque tem gente que está presente e não quer se manifestar, mas tem gente que está presente e pode se manifestar, e esse alguém que pode e deve mesmo, Deus, é o Senhor que deve se manifestar em nome do Senhor Jesus, amém? Eu peço que Ele se manifeste através do Espírito Santo, trazendo entendimento, conhecimento, entendimento, sabedoria e discernimento para você, naquilo que nós vamos pregar nessa noite. Irmãos, antes de nós lermos propriamente a palavra, a nossa igreja, ela tem muitos projetos. Nessa semana, nós entraremos numa reforma, ainda que seja apenas aqui embaixo do templo, na parte do departamento infantil. Nós estamos aí se envolvendo nisso, se comprometendo com isso, e tudo isso gera um custo. Tem outros projetos, como a compra do terreno ao lado do Água Viva, é um custo financeiro. O terreno que vai ser comprado para o projeto-alvo também é um custo. Ajuda a projetos sociais, como a Gordo Ferrão, o Esquadrão da Vida, tudo isso, o Belém, tudo isso é projeto. É visível, é prático, é para alcançar, para abençoar os de fora, é para salvação e libertação para os de dentro. Tudo isso é visível, é bom, mas pode está encaixado dentro de uma configuração ativista. É onde eu quero chegar com isso, ativista, militante, não chega tanto, mas ativismo religioso, porque tem uns que defendem também. Não, o meu projeto é melhor, é o que está perto de Deus. Eu estou dizendo assim, que a gente pode entrar num ativismo religioso. A igreja tem condições financeiras, ela pode manter isso, então você é mais um participando, mas não tem vida. É um ativismo religioso, é um protocolo religioso. É diferente de vivenciar esses projetos visíveis, que de certa forma testemunham algo para a sociedade, nos enche de orgulho porque nós temos isso, podemos falar isso. Somos uma igreja missionária, somos uma igreja que implanta as outras igrejas, se vocês não sabem. Não só aqui em Marília, como fora daqui. Mas o que não adianta, nós temos projetos, não adianta nós construirmos uma casa, um projeto, um lugar, aonde nós estamos indo com uma família toda arrebentada. Quem é que quer construir uma grande mansão aqui, mas ir com uma família que está quase se dissolvendo? Ninguém. Ninguém. Para que isso seja coerente com aquilo que nós estamos apresentando visivelmente através dos projetos, nós pedimos, e eu peço a Deus, que Deus intervenha, e que Deus faça, sim, um projeto maior e muito melhor dentro de você. Se há locais que estão acontecendo os projetos da igreja, se tem um lugar que Deus deseja mais do que só um local geográfico, pontual, visível, aí fora, externo, é o seu coração. Deus se interessa, Deus ama, Deus tem um projeto que encaixa Ele dentro de você. E para que isso aconteça, a gente precisa não somente se envolver como a galinha se envolve dando ovo, a gente precisa se comprometer como o porco que dá o bacon.
E para ele dar o beco, ele tem que viver ou morrer. E essa morte é a morte do egoísmo, do projeto pessoal, da conveniência, da minha vontade. Tem a ver com compromisso, tem a ver com Deus, é pela fé que eu vivo, então eu vou. Imagine que todos esses bancos aqui poderiam estar tomados. Não falta lugar para pessoas. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Nós temos como tema anual, neste ano, 2025, lançando alicerces. Lançando alicerces. Nesse projeto espiritual para a igreja, nessa área que envolve o seu coração, e cada um de nós é esse pedaço desse alicerce a ser ocupado por Deus, para que, de alguma forma, espiritualmente, nós possamos crescer juntos no pleno conhecimento e sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus, fazer você conforme o caráter dele, esse é o projeto. Está lá em Romanos, vocês foram predestinados para isso, que fossem feitos e projetados para serem conforme a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Enquanto a arca foi dada para Moisés, Noé, o pastor errou uma vez, a arca é minha, eu falo o que eu quero. Não pode falar isso porque a arca é de Noé. E a arca de Moisés não é. Nesse projeto que Deus soprou aos ouvidos de Noé, foi um projeto de salvação. A arca hoje, nós não precisamos de um grande barco, de um Titanic, de um grande navio de cruzeiro. Até porque naquela arca não tinha nenhum tipo de, como fala? Luxo. Aliás, tinha muito bicho. A arca hoje, que vai nos levar para o céu, é a construção do caráter de Cristo dentro de você, dentro de mim. São as medidas do caráter, do caráter dele. Sabe quais são as medidas do caráter? A altura, profundidade, largura e comprimento. Infinitos. Então, enquanto você estiver vivo, a fonte não esgota. Você é limitado, mas a fonte que jorra sobre você é ilimitada. Então, enquanto você estiver vivo, há muita coisa para ser profundo, alto, largo e comprido sobre a sua vida. Muito, não pouco, e depende de você. Algumas coisas só vão acontecer porque você busca Deus. Algumas ou muitas coisas absolutamente vão acontecer porque você tomou a chance, você tomou a atitude de buscar a Deus, e buscar a Deus envolve algo que vem de dentro, algo em todo o tempo, algo como suprimento. A palavra para a busca no hebraico é bakash, é alguém que sai para caçar, porque está com fome, e a fome que vem de dentro. É alguém que está com fome, e sabe que outros têm fome. Por isso um pai que sabe que precisa de Deus, ele também sabe que vai dar fome nos filhos. Fome para os funcionários, fome para os vizinhos, e assim você pode ser aquele que sabe onde tem a fonte de comida. Então você vem porque você sente a fome aqui dentro, uma fome que vem de dentro, uma busca que vem de dentro, uma busca em todo o tempo, uma busca por suprimento. Essa é a palavra para busca. Por isso que fala, buscai o Senhor enquanto, invocai enquanto, é sobre isso, meus irmãos. Preparando essa mensagem para dizer o seguinte, que Deus está interessado num território. Esse território é o território mais disputado do mundo. Até Deus entra na jogada. Satanás é muito expert nisso. A carne, o seu velho homem, o mundo, todos eles se unem para também ter um espaço dentro do seu coração. E Deus também entra na disputa para ter o território do seu coração. Dai-me, filho meu, o seu, sobretudo que deve se guardar. Guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as saídas da vida, as fontes da vida. Sobretudo que deve se prender. Mantenha ele preso, mantenha ele preso nessa prisão de segurança máxima. Porque ele, preso, ainda assim preso, no ambiente de Deus, ele vai, em um momento ou outro, ele vai querer pensar em sair da segurança máxima. Por isso que o cara fica pensando, como é que eu posso sair daqui?
porque dele saem as fontes da vida. É o coração que está preso diante de Deus, mas não quer ser mantido por Deus. Então ele pensa em todo momento a querer dar uma voltinha para fora da penitenciária, no bom sentido. Porque ser preso por Deus, ser mantido por Deus, para ter tudo que Deus tem para nós, é a melhor coisa do mundo. O problema é que o teu velho homem não aguenta tal prisão, tal manutenção, e você quer fugir a todo momento. Não é isso, meus irmãos? Não é isso? Esse velho homem ainda, às vezes quer acordar, ou talvez esteja mais acordado do que você imagina, mais do que o novo homem que está dentro de você. O velho homem abre a porta para o pecado entrar. O velho homem abre a porta para o pecado entrar. Então o pecado só entra porque o velho homem, que ainda existe dentro de você, e precisa ser morto todos os dias, precisa perder o poder de abrir a porta para o pecado entrar na sua vida. O novo homem é aquele que abre a porta, sabe para quem? Para o Espírito. Para ele entrar, porque agora há vazão, o duto, os tubos e conexões são celestiais, não são tigre. É do leão de Judá, que vai começar a derramar vida, porque até então a fonte, os dutos eram de esgoto pelo pecado. O foco aqui, meus irmãos, é o teu coração. Quando nós falamos de alicerces, lançamos os alicerces, nós estamos falando assim de ingredientes, ou melhor, de princípios e valores, de virtudes, de ensinamentos, de mandamentos que vão manter você no meio da caminhada cristã, para você não desistir, porque cada um de nós temos um lugar nesse alicerce. E nós temos como, nesse mês de fevereiro, o pastor Juba começou no domingo passado, lançando alicerces, mas nós começamos em janeiro, alicerces da palavra, agora alicerces da fé. Quais são os elementos que nós vamos enxergar aqui nas Escrituras, que podem nos dar uma ajuda, uma clareza, uma libertação, um clarear, porque a Bíblia fala assim, né? Conhecereis a verdade, a palavra e a verdade vos... Isso é para os de dentro, é para quem já creu, não é para os de fora. Os de fora precisam ser ressuscitados, regenerados. Nenhum morto consegue crer, mas só aquele que foi vivificado, amém? Sendo assim, abra sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Colossenses, mais precisamente no capítulo 2, a partir do verso 1 até o 7, nós vamos ler esses 7 versículos, depois eu vou dar algumas explicações aqui. Sobre os antecedentes dessa redação, dessa epístola que Paulo escreve aos Colossenses. Quais são algumas informações que antecedem, que é muito importante para nós. Colossenses, capítulo 2, essa versão é a versão, é aquela versão, né, Claudinha? Beleza. Então, está aqui, ó. Seguindo a leitura, diz assim, olha só uma informação, Paulo aqui está preso, literalmente preso, ele está num lugar limitado, ele está preso mesmo, de fato, numa prisão, e ele começa assim, no capítulo 2, dizendo, dentro ainda do contexto, onde ele explica a supremacia de Cristo, sobre todas as filosofias, as gnoses ou os conhecimentos da época, não há conhecimento melhor e maior do que o conhecimento de Cristo, a verdade de Cristo, por isso que é supremacia, está acima de qualquer entendimento, por isso que fala, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente então em Cristo Jesus, tudo excede, tudo é excelente, e nós esquecemos que Ele é a fonte de toda a solução, resolução, cura, libertação da minha e da sua vida. Ainda que demore um tempo, ainda que seja de forma tratamento. A gente quer cura rápido. A gente não espera. Porque nós vivemos uma sociedade, ainda hoje, imediatista. É a sociedade do TikTok, né? A criança fica assim, ó.
não vê nada, só vê, não entende nada. É muita informação sem entendimento, sem discernimento, sem conhecimento. Eu já vi, mas não entendi nada. Você não reparou que ele falou? Não, eu só vi. Verso 1 diz assim: gostaria, pois, que soubesseis, né? Está escrevendo para aquela comunidade de Colossos, os colossenses, que quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles, olha, essa luta é por causa de vocês, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eu estou preso aqui, mas eu peço que vocês livres aí, estejam unidos nesses princípios e virtudes, está vendo? Eu posso estar preso, mas ser o homem mais livre do mundo, mais liberto do mundo, mais com saúde emocional, saúde espiritual, certo do meu chamado e caminhando. Mas você pode estar livre fisicamente, mas preso, não avança, as emoções estão arrebentadas, não há discernimento espiritual na sua vida. Por isso que Paulo está preso, mas está dizendo para quem está livre, mas que pode estar preso emocionalmente, ou emocional, afetivo, sentimental, ou espiritualmente. Verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Se você gosta de mistério, não vai ver Discovery Channel. Se você gosta de mistério, não vá para uma igreja pentecostal. Se você gosta de mistério, se encontre com as Escrituras. Lá está o mistério. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, explica-nos a parábola do semeador. A vocês, meus discípulos, a vós é dado a conhecer os mistérios de Deus. Está dizendo assim: a vocês é dado alguém que vai revelar os mistérios. Eu expliquei em parábolas para eles, e vocês também não entenderam nada, mas agora eu vou dissecar esse quarto traseiro desse boi para você. Eu vou mostrar onde está a picanha, a maminha, a alcatra, o filé mignon. Agora eu vou dissecar. Agora vocês vão conhecer o mistério. E Jesus começa a explicar em detalhes a parábola, que no primeiro momento ninguém entendeu, nem os discípulos, mas depois todos os discípulos entenderam tudo. Porque Jesus, Ele é a fonte de toda a revelação, amém? De toda a sabedoria. Se você quer saber sobre a parábola da sua vida, pergunte para quem entende, quem te criou e sabe quem você é. Parábola não era uma história real, mas representava situações vivenciais. A parábola que Jesus contava não era real, mas ela denunciava a vida de muitas pessoas. Então, quando Jesus falava, Ele queria descobrir as pessoas, e as parábolas, para ao lado, bolas, lançar paralelamente. Então, na beira do caminho, nos espinhos, entre as pedras e boa terra. Então ele lançava 4 coisas, juntamente, parábolas, para explicar cada situação do coração, porque Jesus se interessava com o coração das pessoas. Hoje a mensagem tem a ver comigo e com você, é para atingir o centro da tua existência, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, olha aqui, olha o verso ainda, ou melhor, olha o verso 3, em quem, está falando de Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e todo o conhecimento que estão ocultos estão em Jesus Cristo. Até você começar a acessá-lo, você vai ficar como aquele que não viu, não ouviu, jamais penetrou no coração do ser humano. E eu vou dizer para vocês, em 1 Coríntios 2, Paulo está falando exatamente isso. Para os regenerados, para os que nasceram de novo, já foi
Já foi rasgado o véu, a porta já está aberta, porque a porta é o próprio Jesus, e está dizendo assim, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, e jamais penetrou no coração do ser humano, já está reservado para aqueles que o amam. Então, para aqueles que o amam, que somos nós, já podemos ver, ouvir e ter no coração. Por que você parou? Por que você parou? Parou por quê? Você não sabe mais sobre Cristo, porque você não busca. Você não tem mais sobre Deus, porque você não quer. Não é porque Deus não pode. Algumas coisas só Deus pode fazer, outras coisas só nós podemos fazer. Os mandamentos são de Deus? Sim. As leis são de Deus? Sim. Os preceitos, os juízos são de Deus? Sim ou não? Sim. Mas é para Deus isso ou para nós? Deus vai obedecer por você? Deus vai obedecer por você? Então você tem que obedecer. Pegou o código? Estou brincando. Mas pegou? Guarda isso no coração. Quem tem que obedecer nessa relação somos nós. E Jesus experimentou isso na carne, e ele entendeu que o caminho dele, ele não precisava ser protegido por ninguém. Pedro, guarda essa espada, porque se você usa, vão usar contra você, ô miserável. Você não sabia que eu podia pedir aqui 12 legiões de anjos para me proteger? 12 legiões de anjos. Cada legião era 6.000 anjos. 6 vezes 12 dá 72.000 anjos. É uma hipérbole eterna isso. Jesus está brincando com Pedro. Pedro, tu não entendeu que eu posso pedir 12 legiões? Para alguns soldados romanos e uns fariseus invejosos, e vocês, meus discípulos, um anjo resolveu o problema com Ezequias, que matou 185.000 assírios, numa só visita que ele fez no arraial dos assírios. Um anjo, imagina 72.000 anjos, que estrago que não faz nesse mundo. Jesus está falando assim, olha, eu não estou aqui para ser salvo, eu estou aqui para salvar. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Para você entender, que é o seguinte, Jesus fez o trajeto da cruz, e você também tem um trajeto nesse mundo, é ir para a cruz. Para que esse velho homem não impeça de você cumprir o chamado de Deus. Para que esse velho homem dentro de você, que é a tua vontade, não atrapalhe a grandeza dos mistérios que estão ali prontos para serem revelados. Mistério que é deixar de ser mistério para virar revelação. Em outras palavras, Jesus está louco para que você bate na porta. Ele vai abrir a porta e você vai começar a usufruir, experimentar, vai começar a usufruir do conhecimento, do pleno conhecimento da sabedoria, e do conhecimento da sabedoria, dos tesouros escondidos e ocultos que Deus tem para você. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Eu estou falando de coisas profundas espirituais, coisas que realizam você mais do que as coisas que você faz. Tem a ver com você, em você, de você ter um conhecimento, uma alegria, um gozo, uma busca, uma paixão por Ele. Tem a ver com paixão, de ser apaixonado por Jesus. Porque é isso que vai fazer com que você se torne um mártir, ou que você não fuja do teu chamado e morra por ele. Está aqui um homem preso, e que pede para lutar junto. Gostaria que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face. Mas vamos ao verso 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, porque eu estou preso aqui, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando, alegrando-me, porque é a carta da alegria, né? A alegria, ele, no mesmo contexto de Filipenses, ele está alegre, meu Deus do céu, preso. Quem é que fica alegre preso? Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, olha, vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 7, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O tema da nossa mensagem é enraizados em Cristo. Fala comigo, enraizados em Cristo. Ponto. Essa é a mensagem. A ideia de raiz, radicado, firmado, ordem, organizado, porque todo alicerce precisa ser ordenado, mandado e organizado e bem firme. Firme pela fé em Cristo Jesus. Não confunda vida religiosa ativa, ativismo religioso, com uma vida saudável espiritualmente falando.
Porque existe a qualidade de vida religiosa, que é a religiosidade, e existe a qualidade de vida espiritual, que é a espiritualidade. Você escolhe o que você quer viver. Mais um participante que cumpre protocolos, e está tudo bem, está tudo certo, se mostra para os homens fingindo que é para Deus, ou você vem por causa de Deus mesmo, e não interessa quem, você entra porque você precisa de ajuda. Porque quem precisa e precisa e sabe da sua doença, ela enfrenta uma multidão para tocar apenas na orla de Jesus para ser curado. É sobre isso. Não tenha medo de se expor nessa igreja. Não tenha medo de enfrentar o que tem que ser enfrentado para tocar nas vestes do Senhor Jesus nessa igreja. Certamente essa fé ousada vai gerar uma resposta de Jesus para você. Para aí, parou! Alguém me tocou. Os discípulos falaram, Jesus, o senhor bebeu? Todo mundo abraçando Jesus, obviamente. Fala assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, poder. Alguém tocou comigo, alguém tocou em mim de forma, aliás, não tocou em mim, tocou nas minhas vestes, com fé. Foi diferente. E ele sentiu que daí dele saiu o poder. Porque ele é um mistério. Ainda que eu toque nas vestes dele, se eu toco por aquilo que eu careço e preciso desesperadamente, a fé me dá a chance de ter uma resposta para esse pedido urgente, desesperador que eu preciso. A mulher precisava estancar 12 anos de fluxo de sangue. E a mulher fez isso. Meus irmãos, isso é fé. E quais são os alicerces da fé? Rapidamente, eu fiz uma pequena pesquisa de quais são as fases de uma construção de alicerces. Quais são as fases? E depois eu vou destacar pelo menos 3 que são muito importantes nessas fases de edificar, de construir, de fundar um alicerce. Primeiro, importantíssimo, preparação do terreno. Você tem que ter o terreno e a preparação dele. E eu quero dizer que o terreno hoje aqui é o meu e o seu coração. A preparação do terreno. Deus já sabe como que é a realidade do seu coração, e Deus está preparando o terreno do seu coração para algo mais, que é o segundo aqui, a escavação desse terreno. Aí Deus começa a cavucar o que tem aí dentro, e quando Ele começa a cavucar e começa a descobrir que tem coisas escondidas, e que você não quer, que você nem sabe o que pode ser revelada, começa a doer, pode parar, não quero construir, não quero, pode parar. Por isso que ele fala, os tesouros, existe uma substituição, a Bíblia fala que, aonde está o teu coração, aí está o teu, a palavra ali que ele usa no grego é tesauros, mas no hebraico é zahav, significa, na etimologia hebraica, uma picareta, uma enxada, dentro de um lugar fechado, tipo coração, exatamente porque a letra é bet, é coração, uma enxada, uma picareta, dentro de um lugar íntimo, fechado, como é o coração, como é uma casa, e a outra palavra é ambígua, e ela tem 2 sentidos, às vezes ela é usada para esconderijo, algo de proteção, para não se ver, às vezes ela é usada para revelação, para mostrar, porque tudo que está escondido pode ser revelado. Então, Zahav significa o seguinte, é Deus que tem uma enxada, uma picareta, que vai dentro do seu coração, para descobrir o que está escondido, para depois revelar. É uma mina de ouro. O seu coração é uma mina, onde Deus tem muito interesse, de dar uma explorada ali, porque Ele sabe, que se Ele começar a cavucar, Ele vai achar coisas profundas dentro de você, coisas que você não quer saber, que você nem sabe, e que são raízes de outras coisas que não é o enraizar em Cristo Jesus. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu, é sobre isso. Tesouro, a palavra ouro é isso, zahav, é uma picareta dentro de um lugar fechado, querendo descobrir algo para ser revelado. Meus irmãos, está falando do coração, então aqui escavação, é o segundo fase para você lançar alicerce.
O terceiro é a colocação de pedras, britadas ou cascalhos. Furou ali, né, fez eu já fiz isso lá no Paraguai uma vez, em Assunção. Era adolescente, nós cavamos e construímos uma base da Jocum lá em Assunção, Límpio, uma cidade satélite de Assunção. Eu tinha 13, 14 anos. Eu nunca levei tanta picada de mosquito na minha vida, mas nós fizemos a base, cavucamos lá. E depois nós jogamos pedras, primeiro. Porque aí a terceira fase, aí depois veio a concretagem. Aí vem o concreto, para colocar sobre aquelas pedras naquele buraco. Olha as fases que é legal. Preparação do terreno, escavação, colocação de pedras ou cascalho, concretagem. Quinto, construção de blocos ou vigas nessas valas, nesses buracos. Depois que fez a impermeabilização desse alicerce, e depois as instalações elétricas e hidráulicas. Pelo menos 7 coisas que devem acontecer, ou pode acontecer, uma ou outra que talvez não precise acontecer, como essa instalação de elétrica aqui, pode ser que não precise, mas está aqui. E eu escolhi pelo menos 3 fases dentro desse texto que nós não podemos abrir mão, e que o texto nos mostra claramente. Uma que não pode faltar é exatamente a preparação do terreno, e a preparação do terreno é o seu coração. Para essas virtudes serem realizadas de amor, de unidade, ela provoca dentro de você, porque você não ama qualquer um. Você pode gostar de um e gostar no outro. Não existe mandamento para gostar na Bíblia. Existe mandamento para amar, porque você tem que amar quem você não gosta. Não existe mandamento para confiar, mas você tem que amar em quem você não confia muitas vezes. E é isso que mexe com você, preparar o terreno para receber outros elementos. Então, o primeiro ponto está aí, no verso 1 e 3, que nós acabamos de ler. Preparação do terreno que envolve o fortalecimento dos crentes. Quero, pois, que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão lá em Laodiceia, por quantos não me viram o rosto ainda, para que os seus corações sejam consolados. Olha lá, consolo é um dos elementos que tem que estar dentro, uma das pedras talvez, estejam unidos em amor, consolo e amor, enriquecidos de plenitude, de inteligência, olha aqui para mim, o teu coração precisa ter o consolo de Deus, precisa ter o amor, a unidade em amor, unidade e amor, riqueza da plenitude de algo de plenitude, de algo que vai sendo completado, de conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está dizendo assim, olha, esse alicerce, a preparação desse terreno, tem que ter todos esses elementos aqui, porque daí, o que for construído em cima disso, quando vem o vento, quando vem a tempestade, tudo aquilo que foi posto, o amor, a unidade, o consolo, o mistério de Cristo, o conhecimento, a sabedoria, é o que sustenta essa casa, é o que sustenta o seu coração. No dia da adversidade, você vai aguentar a parada, porque os elementos que estão ali são elementos espirituais. Vamos dizer, princípios ativos espirituais, porque quando você toma um remédio, nesse remédio, existem princípios ativos que ativam a região onde você precisa ser curado, remediado ou tratado. Se a gente está com dor de cabeça, a gente toma um remédio para dor de cabeça. Passou 3 minutinhos, já começa a ficar bem. Ninguém toma remédio sem dor, a princípio. Pelo menos para dor de cabeça. Acorda às 6 horas da manhã, já toma um remédio para dor de cabeça, porque acha que 6 horas da tarde vai estar com dor de cabeça. Eu vou tomar agora para evitar. Não, não é assim. Você toma na dor. E na preparação do terreno do seu coração, Deus sabe que esses princípios ativos espirituais precisam estar colocados nesse alicerce. Isso fortalece a sua fé. Amém? É o fortalecimento, a preparação do terreno. O que quer dizer sobre isso, meus irmãos? Quais são as lições, dentro desse primeiro ponto, sobre a preparação do terreno, que é o fortalecimento dos crentes? Do verso 1 ao 3. A preocupação pastoral de Paulo é um sinal de amor genuíno. Paulo não apenas ensina, mas luta espiritualmente pelo amadurecimento dos crentes.
Ele fala luta, que ele usa a palavra agon, de agonizar, de protoagon, de antagon, protagonismo, antagonismo. E para quem luta e que parece se sentir sozinho, queria que vocês soubessem que eu estou aqui, alguns não me viram, mas eu estou lutando. E com certeza, para quem se torna o primeiro a lutar por conta da verdade, vai ser cercado pelos antagônicos. Vai ser cercado por aqueles que não querem que você vença, porque o Michael Phelps, ele é protagonista. Todos os outros são antagonistas. São aqueles que vão competir para tentar tirar e contra o anti-agon, o anti-competidor, o que luta, o lutador. Então Paulo está convidando, sejam comigo os primeiros a lutarem. Lutem comigo. Eu estou lutando por vocês. Eu estou aqui representando a pátria. Eu estou aqui me esforçando para nadar. A verdadeira unidade da igreja se dá em amor e verdade. Porque quando você luta com mais pessoas, a chance de ganhar a guerra é mais fácil. Não basta a união superficial, é necessário crescimento na fé. Cristo é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Sim, sabedoria é solução de problema. Conhecimento, possibilidade de ver coisas que você não sabia, que você ainda não conhece. Como é infinito do outro lado, precisa abrir a porta. A palavra para conhecimento no hebraico é como é que eu esqueço? Iadá. Vocês estão vendo o que tem lá dentro, mas vamos supor que vocês não soubessem. Você nunca entrou aqui. Iadá é mãos, porta e visão. Faz todo sentido. Mão, porta, visão. Iadá, conhecimento. Sabe o que essa porta significa? É a mesma palavra usada, sabe para quê? Quando fala assim que Abraão conheceu Sara. Como que ele conheceu Sara? Está falando de relação? De um relacionamento sexual. É como assim, ela está na tenda, eu vou pegar minha mão, vou abrir a porta da tenda e eu vou vê-la. Intimidade. Algo que precisa, que algo está reservado de intimidade para você. Alguém que abre a porta, porque você, marido, você é o único que pode abrir a porta do seu quarto para conhecer a tua mulher. Do mesmo jeito, Deus pede assim, olha, eu dou acesso a vocês que eu sou a porta, podem botar a mão. Abre a porta e vem me conhecer. Vem saber das coisas que estão escondidas para você. Isso é profundo. Está falando de intimidade profunda. Tem coisas que Deus tem reservado para nós. Amém, irmãos? Vamos lá. Nesta fase, a preparação do terreno simboliza a análise do solo espiritual, que é o seu coração. Devemos avaliar nosso coração, remover impurezas e nos alinhar com a palavra de Deus, garantindo um solo firme para a construção da fé. Olha o verso aí. Bom, não é aqui, é em outro lugar, mas tudo bem, eu vou voltar a falar. Uma ilustração interessante dentro desse primeiro ponto é assim como o agricultor precisa preparar a terra para uma colheita frutífera, precisamos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Tão fácil de entender isso. João Calvino fala o seguinte sobre isso: Cristo é o fim de toda sabedoria, pois nele habita a plenitude da divindade. Ele refuta qualquer sabedoria humana que tente se sobrepor à suficiência de Cristo. Por isso que, quando Paulo escreve aqui, ele não escreve uma carta qualquer sem uma intenção teológica e doutrinária por trás, sem uma intenção de colocar Cristo sobre tudo. Por isso que está dentro da parte da supremacia de Cristo. Eu sei que entrou dentro do meio de vocês aí, filosofias falazes, raciocínios falazes, homens que têm muito conhecimento, surpreende no que falam, na postura, mas eles são sutis, eles não há verdade neles, são formadores de opinião, mas não há verdade de evangelho na vida deles, e isso engana muito. E tem muito conhecimento que nós temos sobre o mundo, que são muito bons, tem que saber, tem que ser, enfim, a gente tem que saber, mas isso não pode determinar
a sua vida emocional, sentimental. Isso não pode determinar, sabe o quê? O seu chamado. Jamais. Nós somos atacados com muitas vozes e com muitas coisas para ver, visões. Muitas coisas. Qual é o antagonismo dentro desse primeiro ponto? O evangelho puro de um lado, que é o proto-agon, que deve ser o protagonismo, a pureza do evangelho deve ser sim, esse elemento protagonista na minha vida, que sempre vence, sempre está lutando, porque é uma luta mesmo, se manter puro, uma geração pura. Como se manterá um jovem puro na sua juventude? Temendo a Deus, guardando seus mandamentos. Versus falsas tradições religiosas. A fé verdadeira não pode ser misturada com invenções humanas. Não pode ser misturada. Não pode. Segundo ponto que eu escolhi é a fundação, a construção da fundação em si. Que é, dentro do texto, o verso 4 e 5 que fala sobre as evitando, não construa com elementos duvidosos, que podem minar, que podem comprometer as estruturas. Evite qualquer outro tipo de material que pode fazer ruir as estruturas desse alicerce. Evite o que, em outras palavras? Evite filosofias enganosas. Olha o texto aqui, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, super suaves, porque ainda que esteja ausente no corpo, e eu estou aqui preso e vocês estão aí, eu estou em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo, olha como é que ele pode ver, porque ele vê pela fé, e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza da fé em Cristo, a vossa ordem, vocês são organizados, vocês mantêm a ordem, e vocês estão em firme pela fé em Cristo Jesus. Isso é o alicerce da fé. Você quer construir a fundação boa? Não ouça um homem que não ouve Deus. Não ouça pessoas que não ouvem Deus. Pode até ouvir, mas não se submeta às ordens dessas pessoas. Coloque, vai para Deus, pergunte para a palavra, Deus, o Senhor vai dar a direção para mim? Porque é bonito ouvir essa pessoa, eu sigo esse cara, ele fala coisas coerentes, meu Deus, presta atenção, a mentira, para ser mentira de fato, ela precisa ser muito parecida com a verdade, para ser bem enganosa, ela não pode ser escancarada, por isso que Satanás, para te tentar, ele não vai vir com um chifrinho, com um tridente, com um chifrinho, né, com um rabinho, e falar assim, eu estou aqui e eu quero te seduzir, não vai fazer isso. Ele vai fazer de um jeito que vai parecer muito verdadeiro. Porque se tem uma porta da verdade, a porta da mentira não pode ficar tão longe. Ela tem que ficar muito próxima, para ser uma opção quase que difícil. Porque assim, muitas vezes, nós ficamos em dúvida. Ficamos inseguros e a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa de cima para baixo, cidir, cisão, cortar, de cima para baixo e escolher uma. A mentira, ela precisa estar perto da verdade para te enganar, mas ela não é a verdade. Tem muita gente falando coisas boas, fazendo o que dá certo, fazendo o que é certo, mas essas pessoas nunca poderão fazer a vontade de Deus. São coisas diferentes. Nós vivemos num mundo onde tem muita gente que faz o que dá certo, e o que dá certo nem sempre é por meios lícitos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, nem boas nem ruins. Tem gente que faz o que é certo, porque até o ímpio, na sua sensatez, ou na sua lucidez, ele faz coisa certa também. Ô louco, tem que fazer, né? Não é tão mal assim. E crente também faz o que dá certo, faz o que é certo, mas o crente verdadeiro, ele precisa fazer o quê? A vontade de Deus. Ah, pastor, é muito difícil. Eu só estou falando para você, que você, em outras palavras, para você fazer a vontade de Deus somente, você precisa ser um homem ou mulher espiritual. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. É sobre isso, meus irmãos. Quando eu entendo que a minha vida, a minha fé, a ordem da minha vida, a ordem que está de Deus sobre a minha vida, e a firmeza da minha fé em Cristo, então eu estou seguindo a Cristo, que tem mistério para mim acerca dessas dúvidas.
quanto a essa crise de ver duas portas, uma verdadeira e outra mentirosa, mas eu não sei discerni-las, o Espírito vai dar sinais para você escolher a porta de salvação para você. Dentro desse segundo ponto, os falsos ensinos são persuasivos. Ensino, dentro sino marca, significa destino. Coloca o endereço dentro do Waze. Marca dentro do Waze, você não vai te levar onde você, pelo endereço que você está marcando lá dentro. Isso é destino. Ensinar é dar destino. Quantos ensinos estão sendo falados por aí e estão levando pessoas a destinos que não tem nada a ver com o chamado de Deus? O erro raramente se apresenta como um erro evidente, ele vem mascarado de sabedoria. A firmeza na fé é um escudo contra os enganos. A igreja precisa estar fundamentada em doutrina sólida. Deus, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. O cristão deve estar atento às vozes que tentam substituir a suficiência de Cristo. Ideologias, misticismos, vãs filosofias podem desviar do evangelho puro. Assim como um edifício precisa de colunas e sapatas bem estruturadas para suportar o peso, nossa fé precisa estar alicerçada na verdade da palavra de Deus, amém? Herman Bavinck escreveu o seguinte: a fé cristã não pode ser misturada com filosofias humanas sem perder sua essência. O que é de Deus não precisa ser complementado por invenções humanas. O que é de Deus não precisa ser complementado por invenções humanas. Os antagonismos contra a construção da fundação com os elementos de Deus aqui, de ordem e de firmeza na fé, é o seguinte: de um lado o cristianismo bíblico, do outro o sincretismo religioso. Muitas religiões tentam acrescentar sabedoria humana ao evangelho, mas isso corrompe. Suficiência de Cristo, protagonismo, e o relativismo teológico, antagonismo. A sociedade tenta reduzir Cristo a um mestre moral, negando sua divindade. Por isso que aqui, dentro desse contexto, Paulo está dizendo assim: você quer resolver a tua vida? Você quer saber de mistérios? Você quer ter a clareza do teu chamado? Vá na fonte que é Jesus Cristo. Ele é o mistério, o tesouro está nele, porque ele é o mistério de Deus, da sabedoria. Vai nele, porque ele é a fonte de todo conhecimento que você precisa. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, odós, de métodos, eu sou o único método. Eu sou a vida, eu sou a verdade, a aletheia. Eu não me escondo, não ser escondido. Eu sou o caminho que não se esconde. Eu sou a vida, Zoe. Eu sou a vida de Deus, que é diferente de bios, de biológico. A biologia não pode estudar Deus, ela pode estudar o que Deus fez. Mas a biologia não tem capacidade de estudar Deus. Ela pode identificar o que foi criado por Deus. Agora, você quer conhecer Deus? Não zoe com Deus. Você precisa de Deus zoar você. De Deus zoar você. De Deus colocar a vida dentro de você. Para dizer assim: olha, se eu não me revelar, você não vai me conhecer. De um lado eu quero ver você me buscar. Do outro lado eu estou louco para me revelar. É sobre isso, irmãos. Por que você parou e você estacionou na sua vida espiritual? Você acha que você está bem espiritualmente? Está bem assim? Ou dá para buscar mais? Você tem de Deus o tanto que você pratica. Você tem de Deus o tanto que você pratica. Você tem de Deus o tanto que você busca. Você tem de Deus o tanto que você clama. E eu falo para vocês, eu não estou feliz com a minha vida espiritual. Pensando nisso e pregando sobre isso, dá vergonha, porque a gente pode mais, amém? A gente pode mais. Terceiro ponto, e finalizando com a graça de Deus. Eu escolhi a impermeabilização, e junto com isso também o acabamento. A proteção daquilo que foi construído. O verso 6 e 7 fala sobre isso, e ele está aqui. Ora, como recebestes Cristo Jesus, olha só, como você recebeu agora sobre o alicerce que já foi feito, você recebe Cristo Jesus, o Senhor, Ele é aquele que vai te proteger, Ele é o impermeabilizante. A relação com Ele
o recebimento dele e o estar com ele, porque se não basta ser recebê-lo, é preciso estar com ele. Olha só o verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Porque quando você anda com ele, ele vai continuar sendo esse impermeabilizante, esse acabamento que dá beleza para a tua vida. Meus irmãos, sem mim nada. Então não existe serviço para Deus sem Deus. Todo serviço para Deus sem Deus é ativismo religioso. Você faz para se aparecer, para se mostrar, querer, enfim, dizer que você é um homem espiritual, mas é mentira. Agora, todo serviço para Deus, com Deus, é vida espiritual saudável. É diferente. É diferente. A juventude, pelo amor de Deus, não pega o ranço. Entra no carro de vocês e clama para esse Deus, porque Ele ouve bem. E Ele pode fazer da juventude de vocês uma juventude totalmente diferente da nossa. Vocês serão melhores do que os pais de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vocês serão melhores do que as mães de vocês. Estou dizendo que tua mãe, teu pai é ruim. Mas vocês têm a chance de estar ouvindo o Evangelho aqui. E criar uma nova geração de homens e mulheres diferentes. De casamentos diferentes. De namoros, de noivados diferentes. Vocês decidem. Deus já está presente. Eu falei, Deus, eu quero. Deus falou assim, eu quero fazer algo novo. Posso mexer? Posso preparar o terreno? Posso escavar? Posso colocar as minhas pedras? Posso concretar? Ele está falando isso para você, para mim. Como, pois, recebeste Cristo Jesus, assim também andai nele. Como andando nele? Arraigados, olha aqui o verso 7. Nele radicados, quer dizer, mas como assim? Se tem raiz, radical é raiz, como é que eu vou me movimentar? Perfeito. Quando ele fala que ele é a videira verdadeira, está a ideia de que ele está preso, né? É uma árvore. Mas vocês são o quê? Vocês são os ramos. Os ramos se movimentam. Quem está em Cristo se movimenta, quem está fora de Cristo não se movimenta. Porque ninguém pode dar fruto fora do ramo, ou fora da videira. Estagna e fica parado. Então, esse ramo, ele precisa ser cortado? Não, ele precisa ser podado, que é diferente. A poda é necessária para que você cresça mais e mais e movimente cada vez mais. Não despreze as correções de Deus na sua vida. Porque nesse alicerce, ele vai ter que ser provado. Vai vir um peso exponencial sobre esse alicerce, para provar e segurar as coisas que estão dentro dessa casa depois. Então aguenta a parada, o mesmo Deus que constrói, porque Ele fala o seguinte, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Quais são as lições aqui? A fé não é apenas algo que recebemos, mas um caminho no qual devemos andar. Precisamos estar enraizados em Cristo, raízes profundas, são a garantia de uma fé inabalável. Para a edificação espiritual acontece na continuidade do ensino bíblico, que é a consulta, a devocional, o encontro com a palavra de Deus. Não há uma maturidade espiritual sem doutrina sólida. Fala comigo, não há maturidade espiritual sem doutrina sólida. Meu Deus, isso é verdade. Não há fruto bom, sadio, sem numa árvore que está mais ou menos plantada, mais ou menos enraizada. Você pode ser diferente. Você pode testemunhar aí fora o movimento, a beleza de Deus, porque você está ligado a Ele. Você é o fruto de Deus, que pode ser atraente para as pessoas aí fora. Então deixa Jesus nutrir a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Estou terminando. A gratidão é uma lição também dentro, porque olha o finalzinho do verso 7. Como foste instruídos, crescendo em ações de graça, porque depois do alicerce, construir um alicerce sem propósito, para ficar ali, meu Deus, faz o alicerce para depois começar a crescer, com ações de graça. Porque é o seguinte, obrigado, fez o alicerce,
nossa Deus, obrigado porque agora está crescendo. Você começa a agradecer o pedreiro às vezes. Você dá um troquinho a mais para ele. Você começa a agradecer porque está crescendo, já está dando sinais. Porque você não chega na sua casa, eu falei isso hoje de manhã, você não chega na sua casa quando você recebe visita e você apresenta o alicerce da sua casa. Olha aqui o alicerce da minha casa, olha que maravilha. Olha o fundamento, olha a viga, olha a viga. Não dá para ver viga, não dá para ver nada, porque foi feito nos bastidores. Por isso que quando Deus começa a trabalhar em você, Ele começa nos bastidores. Ninguém vê. Só Deus, o pedreiro, o engenheiro, o mestre de obras, o arquiteto, Ele se encarrega de ver tudo e de fazer tudo nos bastidores. Porque o resto, o mundo vai ver a beleza que foi criada sobre esse alicerce. Porque as pessoas vão olhar para o alto, vão ver o lustre da sua casa, os móveis que estão ali dentro. Mas ninguém vai perguntar, nossa, que fundamento lindo, nossa, que viga linda. Não vai falar isso. Eles vão ver o que está em cima de tudo isso. Mas o que me importa mesmo, sabe o que é? É que eles podem ver tudo sobre esse alicerce, sobre o alicerce, muito bonito, e não enxergar a beleza de Cristo nas famílias que estão ali dentro. É sobre isso que eu queria falar. Como o terreno aqui é o teu coração, está falando de mim e de você. Eu não quero ter uma casa linda com uma família destruída. Pessoas que têm casa linda, eu já vi casamentos novos, casais novos que eram bem de vida, fizeram casas e logo, porque não, claro, infelizmente, logo se separaram, tiveram que dividir tudo. Isso é de Deus? Não é de Deus. Construir para dividir? Não é de Deus. Casar para não estar junto? Não é de Deus. Estou terminando, irmão, você vai embora comer sua pizza, em nome de Jesus. R.C. Sproul diz o seguinte: a firmeza da fé está na sua raiz em Cristo, não na força do crente, amém? Olha aqui, sem mim nada, então fique em Cristo, amém? Fique na videira, não saia, você é um ramo que vai ser, não cortado, mas podado. Como eu falei hoje de manhã, o meu vizinho, que é o dono da casa onde eu moro, então eu sou vizinho dele na verdade, eu sou inquilino dele, pediu para cortar a árvore que estava na frente, podar a árvore que estava na frente da minha casa, porque estava crescendo demais, e entrando no fio lá e tal, e eu falei, pode podar. A hora que eu chego lá, cadê a árvore? Fiquei com raiva, falei, eu paguei 50 para o cara fazer isso, cadê a sombra? Cadê não sei o quê? Aí fui falar com o dono da casa, que falou com o cara que fez isso, falei, olha, cara, nem eu entendi, o dono falou da casa, assim, ele só falou assim para mim, olha, é necessário que eu faça isso para crescer mais bonito do que estava. Pronto. É sobre isso. Quando Deus começar a te podar, não discuta com Ele. Ele está te podando para fazer você ficar mais bonito. Para que você gere mais fruto em nome do Senhor Jesus, amém? Se Deus podar você, Ele não quer eliminar você. Ele quer manter você, mas em ordem e firme nele, amém? Amém, irmão? Não fuja, porque Ele te ama. Mas vai doer. Eu não estou pregando aqui triunfalismo, não é isso, a gente não prega isso, né, Juba? Mas vale a pena prosseguir, porque Ele tem um projeto dentro de você. Porque tudo é feito pela fé. Pela fé, Noé, sendo divinamente instruído por Deus, acerca de coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, da qual a arca se tornou um elemento de condenação do mundo, mas fez com que ele se tornasse herdeiro pela fé em Cristo Jesus, pela justiça. Por quê? Quem que continua herdeiro de alguma coisa? Quem continua vivo. Quem continua herdeiro das coisas de Deus nesse mundo? Quem sobreviveu foi a família de Noé. É sobre isso. A mesma água que veio do alto, destruiu, mas a mesma água que destruiu, a mesma água que levantou a arca, para a salvação de toda uma família. Então a arca que Deus está construindo na sua vida, é uma arca de salvação. Faça tudo pela fé. Deus não desiste de você, mas você precisa buscá-lo em nome do Senhor Jesus, amém? Eu teria mais 2 folhas para falar com vocês, 2 folhas. Mas essa folha aqui é uma folha de consultas, de grego e hebraico. Teria muitas coisas. Gente, é de Deus. Vale a pena estudar a palavra. Isso segura a gente. Uma frase que o pastor Jean dizia nessa igreja, falou assim, olha, ele não falava não, ele falava nos bastidores para nós. Ele falou assim, olha, eu continuo crente, porque Deus acho que me deu um ministério, Deus me deu um chamado pastoral, para fazer com que eu continue sendo um homem crente, porque se eu não tivesse,
eu estaria me desviando. Eu não sei se eu posso falar isso, mas há pouco tempo atrás, o pastor Jean enviou uma carta para o presbitério, pedindo desistência do ministério dele. Eu não sei se isso vai ofender, mas eu estou falando por bem, para mostrar que Deus está no controle. A Comex, a comissão executiva do presbitério, que é uma comissão, chamou a atenção dele, vem aqui, vamos conversar. Por que você está desistindo? E começou a confrontá-lo, falou, não, você não vai desistir, você vai continuar. Com conversas difíceis, muito difíceis. Ele resolveu permanecer. Há pouco tempo agora, nós estamos sabendo que lá, viu, Reni? Lá na segunda igreja, o pastor Jean está ajudando o pastor Hélio. Está voltando a pregar. Aleluia. Esse dia atrás ele estava bem gordinho, igual eu aqui. Veio aqui na igreja. Né, Juba? Uma alegria, sim. E conversando com a gente, a ideia qual que é? Que Deus, porque olha, quem é que segura a gente? Quem nos chama. Não é a igreja que nos dá o chamado. A igreja confirma o chamado que Deus nos chama. Mas quem mantém aqueles que são chamados é Deus. Então, olha que é aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completá-la até a volta de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Deus abençoe você, que você seja, olha que, uma secretária abençoada, um homem empresário abençoado, empresários, mulher, eu não vou falar quem é do lar aqui, mas quem for do lar aqui trabalha pra caramba, né? Porque quando eu falo que a Thaís não trabalha, ela fica pau da vida comigo. Não trabalha não, cuido de 3 homens e uma mulher lá em casa, e cuido de mim também. Seja um estudante excelente, um funcionário, amém? Foge da falcatrua, da mentira, do engano. Seja excelente. Deus está vendo tudo isso. Deus vai prosperar você, amém? Exatamente isso. Que você tenha uma semana abençoada. Ore muito para ter poder. Porque Jesus, ele não orava para curar as pessoas. Ele orava antes. Aí quando as pessoas chegavam, ele curava. Não tem um momento que Jesus ora, mas não para pedir milagre. Jesus, multiplica o pão. Ele só abençoou o pão, porque o resto ia multiplicar. Não teve, porque ele orava antes. Porque a oração era uma atividade que acontecia nos bastidores. Quando as coisas aconteciam, as pessoas vinham crendo nele e as pessoas eram curadas. E quando ele queria curar, ele falou assim, eu quero que você seja curado. Pode levantar e sair. A gente tem a mania de ir lá, orar na hora para curar. Pode acontecer isso. Mas quem tem vida de oração, está cheio de poder para derramar. Que Deus te abençoe, amém? Feche seus olhos. Pai bendito, obrigado por essa noite abençoada. Irmãos, jovens, irmãos, adultos aqui, os mais experientes, crianças vieram hoje aqui, celebrar o teu nome, te engrandecer, Deus. E nós queremos devolver toda a honra e toda a glória do que aconteceu neste culto, em nome do Senhor Jesus. Tudo é para ti. O Senhor é honrado, glorificado, o Senhor é reconhecido nesta igreja. Nós que viemos aqui por causa do Senhor, e seremos abençoados, e sairemos aqui desafiados, alimentados, motivados, Deus, a continuar crendo, e permitindo, sim, que o Senhor tenha toda a liberdade de entrar dentro do nosso coração, e continuar a boa obra que o Senhor começou. Sim, Deus, o trabalho não parou, não está interrompido porque falta recurso, não, com o Senhor não falta recurso, o Senhor é a fonte de todas as coisas, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor tem o tesouro da sabedoria, do conhecimento. Então tudo, Deus, o que trava o processo muitas vezes somos nós não queremos, mas Deus, que o Senhor mesmo trabalhe nos nossos corações, para que sejamos, Pai, uma construção visível, clara, de que estamos progredindo na vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas, cubra as nossas vidas com teu sangue, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Pai, nos revista com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. E o povo de Deus receber a bênção do Senhor.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome do Senhor Jesus.